Olá pessoal, estou aqui hoje de novo, né, para falar com vocês sobre a conclusão da trilogia do Bernard Cornwell, que é sobre esses 3 livros que retratam a vida do Arthur na Bretanha, né? Então hoje eu vim aqui mesmo fazer um resumo de como foi ler esses livros, né, indicá-los e responder algumas perguntas que foram feitas na semana passada no vídeo anterior. Eu digo que acabar de ler esses livros foi a mesma coisa de ter um dever cumprido, né? Porque fazia muito tempo que eu estava com esses livros aqui e realmente precisava lê-los. E as próximas leituras eu tenho certeza que vão ser mais com a consciência limpa, né? Porque eu sei que eu já finalizei esses aqui. Só para resumir, para quem ainda não viu nada, ou não sabe do que se trata essa trilogia do Arthur, é, aqui o Bernard Cornwell vai pegar todas aquelas lendas que a gente estava acostumado a conhecer da infância, né? Sobre o rei Arthur, Camelot, o grande Lancelot, que era aquele cavaleiro lendário, né? Galahad, com a sua busca pelo Santo Graal, Guinevere, o mago Merlin, cheio de magia. Vai pegar todas essas lendas que rolavam meio que fantasia, vai jogar bastante fato histórico e vai transformar nessa trilogia que a gente conhece, né? Que é contada através dos olhos do Défil, que é esse monge, que hoje é um monge, que vai nos contar essa história da sua perspectiva, né? Sobre esse ponto de vista do que foi para ele o Arthur, que era um amigo dele, e também a história da Bretanha, como também os fatos que ocorreram na história desse Défil, né? Dele próprio. Aqui no primeiro volume, né, nós vamos ter aquela primeira introdução sobre quem é o nosso narrador, o porquê ele está contando essa história. Vamos conhecer o Mordred, né, que é esse rei que precisa governar a Dumônia, né, os juramentos que foram feitos, as primeiras batalhas, né. E para quem quer ver, descobrir mais, já tem vídeo no canal, então vou deixar aqui o link aqui pela tela embaixo para você saber mais só sobre o primeiro volume. O segundo volume vai ser o livro intermediário, né, que vai realmente nos narrar a busca pelos objetos mágicos, né, os tesouros mágicos da Grã-Bretanha, que é a busca pelo Merlin, né, vai ter aquele monte de reviravolta que vai fazer com que o leitor se sinta preso, né, vai haver mais batalhas, todo aquele conflito intermediário que dá sucessão ao final da história, né, para saber realmente como é que vai acabar toda essa narrativa feita pelo Défil. E aqui no último volume, que é o Excalibur, né, que é esse último volume, nós vamos ver realmente as decisões finais dessa história sobre Arthur, em que realmente aqui nesse volume nós vamos ter a, a, é, o fim da procura pelos tesouros mágicos da Bretanha, o que acontece por ter juntado esses tesouros, né? Nós vamos perceber a reviravolta do Mordred, né? Então, por exemplo, aqui vai haver personagens lá do início e que nós gostávamos bastante, que no final vamos passar a não gostar, e personagens que a gente odiava, então vamos passar a amá-los, né? Digo isso pela Guinevere. Vamos chorar por causa do Merlin, né? Vamos nos emocionar pela participação final que a Morgana faz no final desse livro. E como sempre vai ter as grandes narrações sobre as guerras, né? As grandes batalhas que é dita aqui no meio desse enredo, né? E aqui vai haver realmente a grande batalha final, que eu fiquei assim, quando chegou no final do livro eu fiquei pensando, tá, vai acabar assim? Essa é a grande batalha. Então, beleza. Ok, eu aceitei, fechei o livro e fui seguir com a vida. Bom, eu posso dizer que dos 3 volumes, o melhor para mim foi o segundo volume, né, que é O Inimigo de Deus. Curioso, né, porque todos os livros que eu li que eram trilogias, o segundo volume era sempre mais chato, né, por ser um intermediário, por ser mesmo enrolação. Mas aqui no Inimigo de Deus, que é o segundo volume, nós vamos ter várias reviravoltas, várias coisas bacanas que vai acontecer, e pra mim foi o melhor, né. O primeiro também eu gostei, né, por ser uma introdução da história e tudo mais, e o último não foi lá essas coisas. Bom, mas por que ler essa trilogia do Bernard Cornwell, né? Eu digo que é legal ler porque, primeiro, só são 3 livros, né? É só uma trilogia, melhor de tudo. Já tá acabado, minha gente. Não é como o livro do George R. R. Martin, que você vai ter que esperar que outros volumes apareçam. Não, tá aqui, apenas 3 volumes, básico, interessante, fatos históricos, muita coisa legal que você vai encontrar aqui, né? Que é realmente a história de como a Inglaterra cresceu, né? Vamos conhecer mais sobre Arthur, né? Eu até indico série que se chama Camelot, né? Né? Que não é tão igual como a aqui nos livros, né? Mostra realmente aquele Arthur que a gente tá acostumado a ser mais o herói e tudo mais, né? E tinha a Eva Green, então, ó,
tá, tá bacana assistir Camelot, eu indico. E como já dito, né, quem gostou de George R. R. Martin, né, da Guerra dos Tronos e todos os 5 livros da trilogia das Crônicas de Gelo e Fogo, vai gostar também da mesma narrativa, que é quase idêntica, né, ao modo como o Bernard Cornwell também vai narrar as histórias aqui. Cheia de cenas ésicas, muita batalha, descrição da convivência feudal, né, e tudo mais. No vídeo anterior, né, o Lucas Santos, que é um assinante aqui do canal, deixou uns comentários bastante legais, né. Eu quero também agradecer a ele pelo feedback. Então, ele me fez algumas perguntas e a gente comentou algumas coisas que eu achei interessante trazer aqui para esse vídeo. E desculpa pela minha voz, é porque inverno, frio, então rinite ataca. O Lucas comentou comigo sobre a temática da intolerância religiosa que ele tem nesses 3 livros, né? Sobre como a religião vai moldar aqui as relações civis contadas dentro da história. E isso é um fato bem curioso, porque além de ser uma crítica que o Bernardo Cornwell traz, né, sobre realmente esse impacto que a religião naquela época trazia, né, que é essa passagem do druidismo para o cristianismo, né, o Bernardo Cornwell também vai nos mostrar a relação em que realmente a geração de conflitos dados pela religião, por questões supérfluas. Então a gente comentou bastante sobre intolerância religiosa, que realmente é algo bastante interessante de se ler no livro, e é uma crítica bastante interessante que o Bernard Cornwell faz. Eu também concordei com ele também concorda comigo, com o Lucas, sobre a questão do segundo volume ser o melhor, né? Por ser mais bem construído, por ser mais elaborado na questão de um enredo mais complexo, em que você tem reviravoltas e surpresas no início para o fim da história. Ele também concorda que a narração das guerras, né, das cenas de guerra, são muito chatas. Nossa, o Bernardo Cornwell é muito chato para narrar questões de guerra. É interessante para se entender as relações que ocorrem entre os personagens, né? A guerra é interessante em si, mas é muito chato ler quase 20 páginas só de descrição de guerra, né, sem haver nenhum diálogo. Então, o que pecou foi realmente nessa parte. Ele me perguntou também o que eu tinha achado do Arthur, né? E ele vai dizer o seguinte, né? Que a opinião dele é o seguinte, é, que ele diz, né, que não se afeiçoou muito a essa versão do Arthur, por ser uma versão mais real, mais histórica do personagem, que é bem diferente dos outros romances dele, né? Como por exemplo As Brumas de Avalon. E realmente é bem diferente por ser histórico mesmo, né? Tanto por ser histórico, mas também por a história ser vista pelo ponto de vista de outro personagem, que no caso é o Défil. Então nós vemos o Défil narrando o Arthur como um homem imaculado, um herói, que realmente não tinha um desejo de ser rei, mas sim um guerreiro, né? Tanto que no final ele queria acabar sendo como tendo uma vida tranquila, ali sendo ferreiro, com sua família, uma casinha no campo e tudo mais. E há momentos na história, por exemplo, em que o Arthur vai ser realmente muito chato, em que ele precisa tomar decisões que sejam partidas do sentimentalismo, né? Mas ele não segue isso. Ele não segue os seus instintos, as suas próprias opiniões, mas sim vários e vários juramentos que foram lá dados desde o início. Então, um exemplo disso é a história do Tristão e Isolda, né? Que, por exemplo, ele poderia salvar esse casal, que era o Tristão e Isolda, mas não fez isso porque a lei não permitia, ou porque foi jurado a fazer isso e etc. Então a gente percebe então que o Arthur é realmente é, não motivado porque ele quer mesmo, né? Não pelo seu sentimentalismo, mas sim pelo bem próprio dele às vezes, mas também pelo bem próprio da nação, né? Em que realmente a gente percebe essa criação do personagem, em que ele deixa no início ele pensa muito no povo e tudo mais, no final ele vai perdendo esse pensamento até chegar só a pensar nele próprio e não tá nem aí, um pouco nem aí, né, pra a maldade dos outros ao seu redor. E o Lucas também me perguntou se eu era do Nordeste. Sim, eu sou do Nordeste. Sou do interior do estado de Alagoas, por isso então o sotaque nordestino. Então, assim, desde o início, eu acho que a decisão do Arthur seria matar o Mordred, como deveria ter feito. Eu sempre disse em todos os vídeos, né, que as histórias estariam resolvidas. Mas a construção e o modo como o Mordred, até mesmo a construção, o arco, né, feito para o Mordred, bastante interessante, né? Daquela criancinha pequena que foi se moldando através da sua meio que maldade genética, né, digamos assim. E o modo como ele foi criado, né, que construíram o personagem que ele chegou a ser até o final da história. Sim, é uma trilogia que eu indico, assim, vocês vão gostar bastante, né? Eu tô de mente limpa por ter lido esses livros que não tinha lido há muito tempo, e indico sim, ok?
Bom, então é isso. Se você gostou, dá joinha aqui embaixo para ajudar a compartilhar. Por favor, se inscreva no canal para me ajudar a construir o público, né? Vai me ajudar bastante se vocês clicarem aqui embaixo em assinar e acompanhar os vídeos semanalmente, porque tem vídeo aqui no canal todo domingo a partir das 8 horas da noite e de vez em quando às quarta-feiras para falar de temas variados, né? Que são os episódios do Epílogo Existo ou alguns anúncios que eu dou de vez em quando. Também nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais, né? Não deixe de visitar o nosso site, nos links aqui embaixo. Vasculhe aqui embaixo para procurar o que tem. Nunca deixe de olhar a caixa de informações, né? Que sempre eu deixo lá algumas coisinhas extras. E obrigado pela companhia e até a próxima semana. Tchau e beijo para cada um.